4,5 milhões de crianças precisam de uma vaga em uma creche no Brasil. O levantamento foi feito pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. De acordo com a pesquisa, esse público representa 46% do total, de quase 10 milhões de crianças brasileiras entre 0 e 3 anos de idade. O estudo ainda revelou que essas crianças vivem em famílias em situação de pobreza, em que o cuidador trabalha ou poderia trabalhar se houvesse vaga na creche. Para detalhar esses dados, a gente recebe agora a Mariana Luz, CEO da Fundação responsável pela pesquisa. Uma boa noite, Maria Luz. Obrigado pela participação aqui conosco. Os dados são impressionantes se a gente olhar e a gente fica na menção. Eu queria saber primeiro se é possível comparar com outro período para saber se a situação piorou, se ela melhorou em algum aspecto? Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. A gente calculou o INC esse ano, esta não é a primeira vez que a gente roda essa pesquisa, mas infelizmente não é possível comparar neste momento em função da disponibilidade dos dados. Em versões anteriores nós fizemos para todos os municípios do Brasil, dessa vez a gente, em função da disponibilidade dos microdados, sobretudo do censo demográfico, a gente só pôde fazer para esse grande dado Brasil, esse mapeamento para os estados e para as principais capitais. Mas a gente preferiu fazer isso agora justamente para poder trazer o tema, sobretudo no momento de eleições, em que a creche, além de um direito, se tornou cada vez mais uma demanda da sociedade. A gente achou que por bem trazer isso, mas eventualmente a gente vai fazer uma segunda movimento para comparar sim, Gustavo. Mariana, a gente está falando de 4,5 milhões de crianças que precisam, portanto, de uma vaga em uma creche. Mas quantas vagas estão disponíveis? Quantas crianças estão fora das creches? Tem como a gente saber essas informações? Sim, é muito importante a gente entender que a creche é a primeira etapa da educação básica e não é uma etapa obrigatória no Brasil. A obrigatoriedade no Brasil vem a partir da pré-escola, que é a segunda etapa da educação básica, e aí todo fundamental e todo esse direito aí de educação que o Brasil tem na sua Constituição. No entanto, a creche, ela é fundamental para o desenvolvimento da criança. E o que a gente precisa é atender a demanda. Inclusive, tem uma nova lei que obriga os municípios a definirem, publicarem qual que é a demanda de creche. Hoje, no Brasil, a gente atende a 37% da população. Nessa etapa da vida, a gente tem quase 10 milhões de crianças na creche, então esse percentual de 4,5 milhões de crianças, ele representa 45% das crianças. E o objetivo desse estudo é olhar para a possibilidade de calcular a demanda a partir de critérios de priorização que olhem para essas populações mais vulneráveis. Quais são as populações mais vulneráveis? São famílias em situação de pobreza, olhando para o corte de renda do Bolsa Família. Então, são famílias com até R$ 218 por mês de renda mensal per capita. Também um critério de famílias monoparentais, onde a gente só tem um cuidador nessa família. Famílias em situação de... na qual a mãe trabalha, mas pode ser também o cuidador, que a gente chama de economicamente ativa, ou que poderia estar ativa se houvesse uma vaga na creche. E esse ano, nesse estudo, a gente também incluiu a questão de crianças com deficiência, uma vez que esse é um dado fundamental e que precisa ser priorizado para que a gente possa ter, de fato, uma inclusão nas nossas escolas a partir dessa primeira etapa, que é a creche. Mariana, tentando aprofundar nos números, existem regiões que são mais problemáticas de acordo com os números que vocês levantaram? As capitais que estão em piores condições e aquelas que estão em melhores? Eu vou trazer, Gustavo, duas menções. O Brasil é muito grande e a gente precisa sempre lembrar disso, que são muitos Brasis em um Brasil, são muitas realidades no Brasil, são múltiplas infâncias, são diferentes camadas de pobreza em cada região do nosso país. Então, o que a gente traz é que para uma região como São Paulo, uma capital como São Paulo, uma capital como Salvador, trazendo uma aqui no Sudeste e uma no Nordeste, o maior índice de necessidade de creche, ela está sendo puxada
pelo elemento economicamente ativo, ou seja, são zonas urbanas, porque nesse estudo a gente olha para as zonas urbanas e rurais. Em regiões mais urbanas, a gente vê essa presença de populações que precisam da vaga para essa inclusão no mercado de trabalho, para essa geração de renda, para, inclusive, conseguir superar essas dimensões aí que a gente está falando, que são multifacetadas do que é essa vulnerabilidade socioeconômica nas quais as famílias estão inseridas. Então, este é um exemplo. Agora, Macapá, por exemplo, está sendo puxado pelo critério de pobreza. Então, a gente vê a maior predominância de alguns desses critérios, sobretudo os maiores que estão elencados nessa dimensão de economicamente ativa e de pobreza, que tem os maiores percentuais, inclusive nos 45% do indicador. Mas o estudo está disponível para cada um dos estados, para cada uma das capitais, nem sempre isso bate, então o ranking do estado não significa o ranking da capital, justamente mostrando essa diversidade socioeconômica que a gente tem no nosso país. E é preciso realmente entrar na granularidade em cada um desses dados e, sobretudo, que é o objetivo desse estudo, que é orientar, porque um estudo como esse, ele quer trazer luz ao tema, mas ele também tem a função muito pragmática de orientar gestores públicos, porque como a creche não é uma etapa obrigatória, a gente às vezes tem que fazer escolhas e a nossa defesa é que os gestores públicos e a sociedade demande, por um lado, mas que os gestores públicos consigam ofertar primeiro as vagas para quem mais precisa, para quem está dentro desses critérios de prioridades de vulnerabilidade socioeconômica, que se beneficiam muito mais de estar na sala de aula, de poder ter uma alimentação adequada, de poder ter um ambiente de socialização, um ambiente de aprendizagem, pois esse período da vida, primeira infância, essa etapa da creche, da pré-escola, que compõe a educação infantil, é o período de formação básica, estrutural do ser humano, do desenvolvimento físico e motor, mas também o socioemocional, também o cognitivo, é onde a gente consegue estruturar a base para aprender para o resto da vida, para a gente conseguir vencer os nossos riscos de não alfabetizar as nossas crianças, de garantir que elas permaneçam na escola, consigam concluir seus estudos, que elas de fato aprendam em sala de aula. Isso tudo se forma, né, na creche, na pré-escola, na educação infantil, na primeira infância. Então, quando a gente coloca quem mais precisa em sala de aula, e esse é o grande objetivo de um estudo como esse, a gente está vencendo as desigualdades, a gente está vencendo a pobreza e a gente está finalmente construindo uma sociedade mais equânime. Mariana, muito obrigada pela entrevista, nos trazendo dados aí sobre um assunto tão importante. Uma boa noite, até mais. Obrigada, boa noite.